Olá novamente, aqui é Leonardo Barreto e eu vou continuar falando sobre arquitetura de software e as abordagens de descrição de arquitetura, mais especificamente a abordagem 4+1 do Philip Krusten, e eu vou falar sobre a última visão principal desse modelo de arquitetura de software, que é a visão física. Mas antes disso, vou relembrar qual é o sistema que a gente está usando de exemplo. É um sistema de gerenciamento de biblioteca, em que o bibliotecário deve manter os livros do catálogo através de um dashboard. Ele também deve gerenciar empréstimos, manter os dados dos estudantes e emprestar um livro para um estudante. Então essas são as funcionalidades principais do meu sistema, que eu estou usando de exemplo aqui, para poder construir as visões. A visão física, como eu disse, ela é a última visão principal desse modelo. Ela é responsável por, como o nome diz, representar a parte física do meu sistema, os recursos de hardware que eu vou alocar para poder executar o meu sistema. Então, eu estou preocupado com a alocação dos recursos, com a execução do meu sistema, e as pessoas que vão se beneficiar dessa visão é a equipe de implantação do meu sistema. Ou seja, o operacional, quem vai colocar o sistema para rodar, quem vai colocar o sistema em produção. E isso é nessa visão que eu mostro se eu vou utilizar um serviço na nuvem, se eu vou utilizar um servidor local, se eu vou utilizar instâncias de diferentes locais da nuvem ou instâncias de diferentes computadores em um servidor local dentro da minha empresa. Então essas informações de hardware, além disso, de que forma o meu usuário interage com o meu sistema, é através de um smartphone, é através de teclado e mouse em um navegador web, todas essas informações eu coloco na minha visão física. E as principais preocupações dessa visão estão relacionadas à topologia do sistema, ou seja, a organização física do meu sistema, a instalação, se eu vou precisar instalar esse sistema, se ele vai rodar em um serviço web, se ele é um aplicativo que eu vou precisar instalar no meu computador, e a própria entrega do meu produto, que está totalmente relacionado com essa implantação. Ela é uma visão do mesmo tipo da visão lógica de desenvolvimento, é uma visão estrutural, que vai mostrar os componentes, que podem ser servidores, podem ser instâncias na nuvem, aparelhos de IoT, sensores que eu posso distribuir em um determinado local que conversam entre si. Então, a disposição desses dispositivos IoT é mostrada dentro de uma visão física. E se eu utilizar a notação UML para construir essa visão, eu vou utilizar um diagrama de implantação UML. Então aqui eu tenho um exemplo bem simples. E a decisão que eu tomei de como o sistema será utilizado pelo bibliotecário é a seguinte. Ele vai utilizar o sistema em um navegador web, que aqui foi chamado de User Agent. E esse navegador web, o bibliotecário vai utilizar ele com o mouse e teclado. Então, como eu disse, na visão física eu mostro como que as diferentes partes físicas do meu sistema interagem entre si. Então, o bibliotecário, querendo ou não, é uma parte física. E como é que ele interage com o meu sistema? Utilizando o teclado e o mouse, num computador. Dentro desse meu User Agent, que é o browser, o navegador que eu estou utilizando, eu vou ter o meu sistema e ele está disposto pelos componentes. Só que não são os componentes que conversam, por exemplo, com o meu banco de dados, mas é o sistema todo que está sendo rodado dentro do navegador web. E por isso, o User Agent, que é o browser, ele vai conversar com um outro servidor que eu assumi e eu tomei essa decisão de ter um servidor pequeno alocado na minha empresa. O navegador web e o servidor alocado vão conversar entre si através de um protocolo que é o TCP/IP, que é o protocolo padrão da internet. Dentro desse servidor é que eu vou ter o meu banco de dados. Então, o banco de dados não está no navegador do cliente. E o sistema também não vai estar rodando no servidor. Ele vai ser rodado no navegador do cliente. E esse cliente é o bibliotecário. Então, recapitulando, o modelo 4+1 ele possui 4 visões principais. A visão física, que foi essa última que eu mostrei, que ela serve para mostrar como os componentes de software se relacionam com os componentes de hardware. A visão de desenvolvimento, que está relacionada à estrutura do meu código, como que eu vou organizar meu código-fonte, se vai ser em pacotes, se vai ser em namespaces, se vai ser em diretórios apenas. E toda essa organização está na visão de desenvolvimento. E ela é fortemente ligada à escolha da linguagem de programação que eu vou usar para implementar. A visão lógica, que mostra as abstrações principais que eu consigo extrair a partir dos requisitos funcionais. Então, a partir dos requisitos eu consigo extrair uma abstração importante que é o bibliotecário, os livros, os empréstimos
e os estudantes. E além disso, os livros também são agrupados por categoria, então são abstrações importantes que eu consigo extrair e mostrar numa visão lógica, que mostra essas partes importantes. E por fim, a última visão principal é a visão de processos, que ela é responsável por mostrar o comportamento do meu sistema, como que os componentes interagem entre si, como que os atores interagem com esses componentes, como que sistemas externos interagem com eles. Eu posso fazer isso com diagramas de atividades, eu posso fazer isso com um diagrama de sequência, ou até mesmo uma máquina de estados, para poder mostrar os diferentes estados e as transições de uma abstração importante do meu sistema. Por fim, a última visão, que é a visão mais 1 do nome 4+1, é a visão de cenários. E esses cenários, eles são os casos de uso do meu sistema. Eles agrupam os aspectos endereçados em cada uma das outras 4 visões principais. Então, o exemplo que eu trouxe aqui são os casos de uso dentro do sistema da biblioteca, que são autorizar o empréstimo, manter os estudantes, manter os livros e manter os empréstimos. Aqui eu separei autorizar empréstimo de manter empréstimo, porque manter está mais relacionado a controlar, listar, editar um empréstimo, e autorizar é a solicitação de um cliente, de um estudante no caso, para poder pedir o empréstimo de um livro, e ele vai lá e autoriza esse empréstimo e diz que foi autorizado. Então, eu tenho o meu ator, que é o bibliotecário, que eu extraí a partir dos requisitos funcionais, e os casos de uso, que eu também consegui extrair dos requisitos funcionais. E essa visão de casos de uso é a visão de cenários, os cenários de uso do meu sistema, que agrupa os aspectos endereçados pelas outras 4 visões principais do modelo 4+1. No próximo vídeo, eu vou falar de outro modelo de descrição da arquitetura, que é o modelo C4, com as suas diferentes abstrações e as diferentes formas de mostrar os aspectos importantes do sistema. Até a próxima!